Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Elisandra. Boa tarde, Jalisson. E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Que bom. Verdade, né? Tá meio corrido mesmo, mas até no presencial é assim, né? Tem essa correria todo fim de semestre, né? Vamos para frente, né? Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa antes de a gente começar com o roteiro? Eu tenho do lado, professor. Rapidinho, Pode deixa eu só falar, abrir aqui. Lucas. Pode dizer. É, na 2, a gente tem. Tava para explicar na questão 2, né? Para a gente explicar o funcionamento dos elementos lá do circuito de força e do circuito de comando. Certo. Aí a gente só precisa explicar mesmo, tipo, o disjuntor, o contator, não precisa explicar o que é aquelas. Os contatos, não, né? Contato principal, contato auxiliar, isso aí não precisa, não, né? Precisa dizer para que eles servem, né? Porque aí faz parte do circuito de comando. Porque senão você vai explicar só o circuito de força, entendeu? Eu quero que você explique qual a ligação do circuito, né, desses componentes, por exemplo, do contator. Ele tem contato no circuito de força e no circuito de comando. Por que ele tem nesses dois? Né? O que ele faz? Por que ele está ali? Né? Explicar o funcionamento deles mesmo, tá certo? Mas é Preciso. porque, por exemplo, eu separei em tópicos. Por exemplo, eu expliquei o disjuntor motor no circuito de força, por exemplo, né? E expliquei o contator. Aí dentro do contator tem dizendo lá sobre os contatos principais e auxiliares, né? Sim, Mas isso. mas aí assim, não precisa, por exemplo, eu separar um tópico só para explicar eles, não, né? Ou Assim, você vai falar do circuito auxiliar, por exemplo, você vai dizer que esse circuito auxiliar, esse contato auxiliar, vai dizer que esse contato auxiliar vai estar lá no circuito de comando, né? Você vai mencionar que ele está no circuito de comando. Aí por quê? Qual a ligação dele? Ele sendo acionado, o que acontece com os outros contatos, entendeu? A bobina sendo acionada, o que acontece com os contatos, tanto do circuito de força quanto do circuito de comando. Entendeu, mais ou menos? entendi. É só mostrar a ligação entre eles. Você pode até explicar. O contator, ele funciona assim, assim, assim. Lá, do contator, o que a gente está usando? Está usando o contato trifásico, a bobina e um contato normalmente aberto, né? Se não me engano, do contator. Aí, como é que eles funcionam? Né? Aí não tem como você explicar isso sem você mencionar o circuito de comando, né? Sim, tá. Entendi. Certo? E outra coisa, eu só porque lá no quando dá as medidas lá, né? Ele dá a corrente de linha, né? O valor da corrente de linha. Aí, para achar a Isso, corrente de fase, tem que fazer aquele cálculozinho, né? Com a raiz de 3. isso, Mas, tá, tudo bem. isso, exatamente. Aí vocês, por exemplo, lá você só tem os módulos, né? Da tensão e da corrente, né? De linha, né? Para Isso. ambos. Só que você tem o fator de potência. Então, quando você tiver os valores de fase, você sabe que a defasagem da tensão em relação à corrente vai ser aquele ângulo lá do fator de potência, né? Mas o fator de potência, ele mostra também, né? Sim. Isso, ele já dá lá. É. Eu digo assim, através do ângulo dele, você vai saber o ângulo entre tensão e corrente, né? Que já pelo fator de potência. Sim, entendi. Certo? Certo. Não, Algo então, mais? Diga, não, pode falar. não era só isso mesmo. Acho que o resto é só os cálculozinhos que faltam de potência, né? Não tem muita coisa, não tem muita coisa diferente, assim, não. Só os dados de placa, né, para vocês entender um pouquinho como é que funciona, mas é interessante, é legal. Uhum. Foi bom porque, por exemplo, quando eu assisti a aula de motores, né, eu ainda fiquei, assim, um pouco em dúvida sobre as coisas, mas quando eu fui assistindo, né, os vídeos que o monitor lá fez, o monitor não, o técnico, né, fez, aí deu uma Sim, esclarecida boa, sabe? ele explicou bem direitinho, foi ótimo, verdade.
Aí ficou bom, mas não era só isso mesmo, só as dúvidas. Obrigado, professor. Tá, Joel? Se tiver mais alguma dúvida, bota no fórum, que amanhã eu dou uma olhada, Tá viu? certo, tá certo. Professora, é que eu Diga, cheguei Maria. atrasada, eu não sei se você já respondeu isso, mas o módulo da corrente de fase, eu uso o módulo da corrente de linha em regime para achar? Ou Não, não? Porque ele não deu isso quando daí. não é um motor trifásico, É. em que situação eu posso dizer que a corrente de linha é igual à corrente de fase? Não, então, tipo, né, aquela. Como é em delta, não tem que fazer aquela de raiz 3, então era isso. Exatamente. Não, era isso que eu tava perguntando, se era. Se eu podia achar usando a do regime. Sim, Ele dá duas correntes, né? você vai achar a corrente de fase baseada na corrente de linha, isso sim, né? Mas elas Não, não são a mesma, tá? Porque a não, ligação é térmica, né? eu sei que não é a mesma. É porque eu tava querendo saber, porque ele dá duas correntes, uma de partida e uma de regime. Aí eu tava querendo saber se era a de regime que eu Isso, usava é pra do usar. regime. Porque na partida, assim, a gente vai. A análise que a gente está fazendo lá nesse laboratório é em regime permanente, né? Depois que ela já está funcionando. A partida seria um estudo em separado que a gente não vai explorar, tá certo? Mas é interessante vocês verem o quanto que precisa de uma corrente alta para o motor partir, né? Então, por exemplo, a minha instalação elétrica, ela tem que suportar essa corrente alta, né? Se a partida for a partida direta, que foi a partida que eles usaram lá, né? Aí tem métodos para minimizar essa corrente na partida, né? Mas não foi esse caso, né? Então, se por um acaso vocês precisarem usar um motor e for usar a partida direta, ou seja, pegar a energia e jogar em cima do motor, então a sua instalação ela vai ter que ser reforçada, né? Porque na partida eu vou precisar dessa corrente um pouquinho mais elevada, né? Mas é só na partida. Então, às vezes, vale a pena investir num método que faça essa minimização aí dessa corrente na partida, porque aí sua instalação pode suportar uma corrente menor, né? Se eu fizer um tratamento aí para essa corrente na partida, tá? Professor, eu estava conversando com um amigo meu, que ele fez técnico, né? Aí, em eletrotécnica. Ele estava dizendo que quando tem a ligação não é em delta, né? É em Y, estrela, aí ele minimiza, né? Tem essa minimização. Ele estava até dizendo de um que era delta estrela, né? Alguma coisa assim. Que aí, tipo, É aproveita a essa ligação coisa dos estrela, dois. isso, é a ligação estrela-triângulo. Isso Estrela, porque, né? Porque, olha só, a corrente que puxa da linha é a corrente de linha, né? Aquele valor lá que vocês viram, que a gente estava medindo. Se for a corrente no delta, né? O I de linha é igual a raiz de 3 vezes o I de fase. O I de fase, vocês concordam que vai ser menor do que essa corrente de linha? sim, sim. Não é? Porque eu vou dividir por raiz de 3, né? E se É, for do Y, é a mesma corrente, é igual. Ou seja, se a configuração em delta, a corrente no enrolamento do motor é um pouquinho menor, né? Então, o que é feito? A configuração é estrela-triângulo. Então, a gente parte com uma determinada configuração, né? Depois de um determinado tempo, aí tem o valor da corrente, né? Aí, que é um pouquinho menor. Aí, depois que a gente chega num determinado patamar, né? E geralmente são alguns segundos, né? Aí chaveia a ligação, né? Para o triângulo, né? Porque aí a gente tem consegue minimizar aí essa corrente na partida em 1/3, mais ou menos, né? Aí, isso facilita um pouquinho, né? Na verdade, assim, a gente joga um pouquinho menos de tensão em cima do motor, né? é isso. Aí, tipo, a partir, no caso, essa corrente de partida diminui, no caso, né? Nesses casos aí. Não tem aquele Isso, pico alto, né? Igual teve lá no exemplo. Né? isso. É porque, assim, quando a gente faz estrela-triângulo, a gente parte em estrela, né? Por quê? No Y. Por quê? Porque aí a tensão note que a gente pensa mais na tensão. A tensão é a mesma, de linha, né? Independente da carga lá. Vou ter uma tensão de linha. Aí eu vou e parto em Y, em estrela. Ou seja, a tensão em cima de cada bobina vai ser uma tensão um pouco menor, né? Então, eu vou ter uma corrente um pouquinho menor. Se por um acaso, depois de um determinado tempo, eu uso umas chaves aqui para transformar essa ligação que está em estrela em triângulo, né? Aí sim, agora eu vou ter a tensão de linha toda em cima do enrolamento do motor. Percebem a diferença? Sim, sim. É um método de partida, assim, ele ainda tem ainda gera uma corrente relativamente alta, mas comparado com a partida direta já ajuda bastante, né? Sim, sim. Entendi. Certo? Então, seu colega está certo. Algo mais sobre esse laboratório, pessoal? Não? Então eu vou projetar aqui o roteiro, tá?
Só um minutinho. Não tem aberto, acabou fechando aqui. Pronto. Bom, essa aula 24, né? Ela é o último assunto, né? A última teoria que a gente vai ver nesse semestre, tá? A gente fecha o assunto com essa aula 24, que é justamente a questão da ligação como autotransformador e do transformador trifásico, tá? Então, só em linhas gerais, o autotransformador, na verdade, é o seguinte, a gente partindo de um transformador, dependendo da ligação que a gente faz, a gente pode transformá-lo em um autotransformador, né? Tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens, tá? A desvantagem é que quando a gente pega um transformador, igual a gente já estudou, né, com núcleo, o enrolamento no primário, o enrolamento no secundário, e a gente liga como autotransformador, o autotransformador é como se a gente juntasse as duas bobinas, né? Uma parte deixa no primário e outra parte deixa no secundário. Normalmente, assim, a gente deixa tudo no primário e uma parte no secundário, ou ao contrário, deixa tudo no secundário e uma parte no primário. Só que quando a gente faz essa ligação, a gente faz um acoplamento elétrico, a gente faz uma conexão física entre as bobinas do primário e do secundário. Isso faz com que a gente tenha um contato direto do primário com o secundário. Então, se tiver um surto, uma falta, um curto-circuito de um lado, essa falta vai se propagar para o outro lado, porque a gente perde o isolamento. Aliás, a gente tinha antes um isolamento elétrico, né? E com o autotransformador a gente perde esse isolamento elétrico, tá? Então, por que usar o autotransformador, né? Já que a gente tem essa desvantagem aí de ter essa perda no isolamento. No preço, na verdade, né? Porque se a gente comparar, a gente precisar ligar uma carga, porque a gente consegue ligar as mesmas cargas que a gente ligaria com um transformador com um autotransformador. Eles têm a mesma função. Só que a diferença é que o autotransformador, se eu for precisar de uma potência X, né, para ligar uma carga, e eu pego o autotransformador e um transformador, né, se os dois tiverem, para suprir essa potência dessa carga, o autotransformador ele é bem mais barato, o núcleo dele não precisa ser menor, eu preciso dos condutores das bobinas, né, diferenciado também, ou seja, o autotransformador acaba sendo mais barato, né, comparando com o transformador, certo? Deixa eu ver o que mais, né? No vídeo eu mostro um pouquinho, né, de como fazer essas ligações, tanto como autotransformador elevador, como autotransformador abaixador, né, porque, de novo, ele funciona exatamente igual ao transformador, tá? Né, a tensão do primário tá para o número de bobinas que compreende o primário, assim como a tensão do secundário tá para o número de bobinas que compreende o secundário, tá? Eu tenho essa relação aí também, né, tal qual no transformador. E nesse roteiro, né, também eu trouxe o transformador trifásico, né, que como vocês devem ter visto, não tem nenhuma novidade, assim, de assunto, né, enfim, de jeito de fazer, de conta, de equação, quando a gente trabalha com o transformador trifásico. Porque a gente parte do ponto que eu vou pegar 3 transformadores monofásicos, né, a gente está trabalhando aqui com o transformador ideal, então, eu vou pegar 3 transformadores ideais idênticos, né, eu conheço normalmente a relação de transformação, e vou fazer a minha conexão para que ele funcione, esses 3 transformadores funcionem como um trifásico, né? Aí, para isso, eu tenho que conectar os 3 lados do primário e os 3 lados do secundário, né? Então, tanto um como o outro, eu posso conectar em Y ou em delta, né? Então, eu tenho aí 4 possibilidades, né? Y, delta, 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 Y, Y, delta, né? Dependendo das configurações que eu escolha para fazer com os primários e com os secundários, certo? Da teoria, assim, dos vídeos, né, eu separei aqui também para não ficar, né, para deixar delimitado os assuntos, né, lembrando que eu botei uns exercícios aqui no final, tanto de autotransformador como de transformador trifásico, porque as duas aulas são bem curtas, né, os vídeos são curtos, mas aí ficaram ainda um pouquinho grandes, porque eu inseri esses exemplos aí no final, né, esses exercícios resolvidos. Alguém teve alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre essa teoria, sobre
o autotransformador ou essa ligação aí para formar o transformador trifásico? E aí, nada, ninguém teve nenhuma dúvida? Então, vamos dar uma olhadinha nos exercícios, né? Para ver o que a gente... Vindo aqui, deixei esses textos também, né? Algumas apostilas para vocês, né, quem quiser ler, quem quiser acompanhar, que não por vídeo, né? O assunto, tem uma referência, tá? Aí eu botei questões aqui de autotransformador e de transformador trifásico. De autotransformador. Esse primeiro aqui, porque, na verdade, assim, o conceito em si é como o conceito de transformador ideal, não tem muita coisa aqui explorar, né? Principalmente porque também eu já deixei de lado essa questão da regra do ponto, né? Então, aqui, eu não dei quais são os números de bobinas do primário, né, do secundário, né? A gente tem que achar essa relação. Eu só sei que um autotransformador contendo uma linha alimentado por uma linha de 120 volts, ou seja, na entrada aqui eu tenho 120 volts, né? E na saída eu quero ter 24 volts, né? Então eu quero saber qual é a relação aqui, né, desses números de espiras aqui do primário para o secundário, né? Aqui, ó, o autotransformador ele é um pouquinho diferente, né? Então quer dizer o quê? Que todas as espiras, se eu separar em N1 e N2, né? Seria a soma das duas, N1 mais N2. Todas as espiras estão para o primário. Assim como só esse conjunto aqui, ó, né, desse ponto para baixo, né, vai estar para o secundário. Então, eu vou fazer só uma regrinha de 3. Essa tensão de entrada tá para esse pacote todo de bobinas, assim como essa tensão de saída tá para só essa parte aqui, tá? Lembrando que a resposta eu quero do ponto A até a derivação, ou seja, eu quero essa quantidade de bobinas aqui, ó, né? Ou seja, seria a bobina total do primário, menos a que está no secundário, né? Seria esse tanto aqui de cima, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Aí é a mesma lógica para esse daqui, só que aqui eu tenho impedâncias, né? Então, como é que vocês vão tratar esse autotransformador? Como um transformador, né? Onde o primário eu tenho aqui, eu teria, por exemplo, no primário eu tenho 1.000 mais 200 espiras, tenho 1.200 espiras, e no secundário eu tenho 200 espiras, tá? E lembrem-se que V2 sobre V1 é igual a N, que é a relação de transformação, que é N2 sobre N1. Então, eu vou usar isso também, essa relação, para dizer que V2 sobre V1 é igual a Z2 sobre Z1, aliás, ao quadrado mesmo, né? Porque vocês lembram das equações? V2 sobre V1 é igual a N, e Z2 sobre Z1 é igual a N ao quadrado. Quem é o N aqui? É o número de bobinas do secundário sobre o número de bobinas do primário, né? No autotransformador, o número de bobinas do secundário, nesse caso aqui, seria 200, e do primário seria 1.200, tá? É como se fosse realmente um transformador onde tem uma parte das bobinas que são compartilhadas pelo primário e secundário simultaneamente, tá? Alguma dúvida nessa questão? Como fazer? Nada? Bom, essa aqui também vai na mesma lógica, né? Se vocês conseguirem fazer essa segunda, essa terceira também, usando o mesmo raciocínio, né? A diferença aqui é que eu quero saber quantas espiras eu tenho aqui, né? Para que eu consiga, né, satisfazer esses critérios, né? Que eu coloquei aqui no enunciado, tá? Então, a 2 e a 3 é basicamente a mesma coisa. E as questões 4, 5 e 6, né? Acho que é até 6, falam de transformadores trifásicos, tá? Aqui, assim, para resolver as questões de transformadores trifásicos, eu só tenho que ter claro uma coisa, né? Lembra-se que a gente vai vai compor esse transformador trifásico com 3 transformadores monofásicos. Então,
As grandezas que eu relaciono partindo do transformador, ou seja, V2 sobre V1 igual a N, e 1 sobre I2 igual a N, que valores são esses de tensão e corrente quando eu tenho uma configuração trifásica? Eu não vou errar se eu sempre me referir a essas relações como sendo os valores de fase, né? Por exemplo, esse transformador aqui, ó, é 4:1, tá? Então, ó, quer dizer o quê? Que a minha tensão de fase, tá? Do primário relacionada com a minha tensão de fase do secundário, né? Eu tenho que a tensão de fase do primário tá para 4, assim como a tensão de fase do secundário tá para 1. O Nzinho aqui, né, a relação de transformação, é um quarto, tá? Na verdade. Então, V2, que é o V de fase do secundário, sobre V1, que é o V de fase do primário, vai ser igual a 1/4, tá? Se eu quiser usar essa equação para as correntes, também eu posso usar sem problema, desde que eu use com os valores de fase, de corrente também. E 1 sobre 2 é igual a N. O I1 é a corrente de fase do primário, e 2 é a corrente de fase do secundário. Aí depois eu manipulo para relacionar aí com os valores de linha, se for o que eu quero, tá? Mas sempre que eu vou pensar no transformador, a relação de transformação eu vou aplicar para os valores de fase, tanto para a tensão quanto para a corrente. Certo? Fazendo isso, a questão é exatamente o mesmo tipo de questão de sistemas trifásicos, né? Circuitos trifásicos, como a gente já estudou, tá bom? Não tem muita coisa para variar. A única coisa é que, quando eu calcular aqui o valor de fase, né, do primário e do secundário, aí eu posso relacionar esses valores aí em função da relação de transformação do transformador, tá bom? Basicamente, as questões são questões de circuitos trifásicos, né? Só que a gente insere aí um transformador para ganhar essa relação entre primário e secundário, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em como fazer essas questões? Professora, eu só não consegui fazer a 3. Eu fiz até a 2, tentei usar a mesma lógica, só que deu uma equação gigantesca e não consegui desenrolar. Essa daqui, deixa eu ver aqui. Eu só queria saber, por exemplo, essa relação de carga Z1 igual a Z2. Eu tentei fazer I1 sobre 2, I2 sobre I1 igual a V1 sobre V2, para ter aquela relação de espiras. Não, mas lembre que a impedância, a relação é com N ao quadrado. Sim, sim. Eu não consegui desenrolar. Você pode fazer o início dela aí, só para mim ver aqui? Certo. Deixa eu ler aquela de novo. Eu tenho aqui tensão, impedância interna aqui, já estão os valores, e secundário. A letra A? Isso. Tá. Determina a quantidade inteira, aproximada de espiras, né, que o secundário deve ter, de forma que haja máxima transferência de potência média à carga. Na verdade, assim, quando a gente diz que precisa ter máxima transferência de potência, né, quer dizer o seguinte, que quando eu vou conectar dois circuitos, a impedância vista desse lado e a impedância vista desse outro, né, no ponto da conexão, elas têm que ser iguais. Porque se as impedâncias forem diferentes, é como se eu tivesse uma lombada aí na potência, eu tenho uma queda nessa potência, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem as duas iguais, né, aí o que acontece é justamente o que a gente chama de casamento de impedância, porque as impedâncias são iguais, então elas se casam porque são iguais. E aí, nessa situação, ocorre a máxima transferência de potência possível, tá? Ou seja, não tem perda de potência. Então, como eu tenho um autotransformador acoplado aqui, né, se eu tirar aqui essa carga, qual vai ser a impedância, né, do lado direito, do lado da carga, vai ser 25 menos J30, certo? Só que, quem vai ser a impedância, quando eu tiro essa carga, que esse lado aqui vai enxergar? É justamente a impedância lá do primário, só que refletida no secundário, tá? Então, o que eu vou fazer? A minha impedância de entrada aqui vai ser essa impedância aqui, que é interna, né, mas é a impedância que está no primário, que aparece aqui no primário. Então, essa impedância, se eu reflito ela aqui para o secundário, para ter o casamento de impedância, esse valor que eu refleti, ela tem de ser igual a 25 menos J30. Ou seja, quando eu usar a relação de transformação, quem vai ser a relação de transformação? Eu sei que Z2 sobre Z1 não é igual a N ao quadrado, né? No caso, seria 1, é isso? Não, calma. Ó, Z2 sobre Z1 vai ser N ao quadrado, tá?
Z1, né, é 30 mais J30. Eu não podia migrar o que está no secundário para o primário, mas eu vou migrar do primário para o secundário. Então, Z1 vai ser o 30 mais J30, certo? Que é o Z1. E o Z2, é como se fosse o meu Z1', é essa impedância lá no secundário. Então, Z2 sobre Z1 é igual a N ao quadrado. Ou seja, Z2 vai ser N ao quadrado vezes 30 mais J30. Certo? Ah, agora entendi. Essa impedância, então, esse Z1', né? Essa impedância Z1 refletida, ela tende a ser igual a 25 menos J30. Aí, quando você faz... E quem é esse N? Essa relação de transformação que aparece N ao quadrado? É número de espíritos secundários sobre número de espíritos do primário. Aí vai ser quem? Meu X, que é a minha incógnita, sobre 1.000. Aqui eu estou considerando que 1.000 espíritos no total, tá? Agora eu não lembro se no gabarito eu considerei que era 1.000 no total ou era 1.000 só em cima. Mas eu acho que foi no total, tá? Considere 1.000 sendo o total. Ou seja, então eu vou ficar com X sobre 1.000, né? Isso é igual a N, então, para a impedância eu vou usar N ao quadrado. Ficou claro? Deu para entender. Deu para entender. Entendeu? Era só essa relação que eu não tava conseguindo assimilar. Ele tá tentando fazer uma equação bem diferente, aí deu uma equação gigantesca aí. A diferença para o autotransformador é que, assim, quem é meu N no transformador normal? É V2 sobre V1, ou seja, N2 sobre N1. Quem é esse meu N, essa minha relação de transformação, se eu quiser usar no autotransformador? Continua sendo V2 sobre V1, só que não é só dois números em relação às bobinas, vai ser o número de bobinas total do secundário sobre o número de bobinas total do primário. Entendeu? Esse N vai ser isso. Certo? Você tendo esse cuidado, né, só de corrigir essa equação para o N, né, baseado no que eu tenho de espira para o primário e no que eu tenho de espira para o secundário, dá certo. Mas ficou claro mesmo? Ficou. É porque eu tinha feito também a 2 um pouco diferente. E deu certo? Deu. Então tá bom. Se deu certo, tá ótimo. Certo? Alguma dúvida mais? Algum comentário mais? Né? Só em outra questão? Enquanto vocês pensam, eu vou colocar aqui no chat o link da presença, tá? De hoje. Vou copiar aqui. Professora, só uma dúvida sobre o assunto da prova. Ela vai cair em instalações elétricas? Questão teórica, algo assim? Vai, deve ter uma questão sobre instalações, né? Mas, assim, o que vocês... É sobre o que vocês precisaram para fazer o projeto de vocês, né? De fazer o laudo da casa de vocês. Certo. Mas é, tipo, relacionado à norma, assim, essas coisas, né? Isso, Tá bom. Posso pedir, assim, por exemplo, isso está de acordo ou desacordo com a norma, ou então pedir para vocês fazerem alguma ligação, né? Alguma coisa assim. Certo? Algo mais, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário sobre a disciplina ou sobre outra coisa, se alguém quiser conversar? Certo? Porque na próxima terça-feira a gente vai ter uma aula de exercícios, tá? Eu devo colocar ou amanhã, ou no máximo domingo, eu queria ver se eu colocava amanhã, né? Porque vai ter um negócio amanhã, aí eu não sei se vai dar tempo, mas eu espero colocar amanhã, tá? Né, para dar tempo vocês tentarem fazer os exercícios direitinho, tá bom? E na quinta-feira a gente faz a nossa prova. Certo? Ninguém tem mais nada para falar? Tem nenhum comentário?
Acho que não. Uma pergunta de novo sobre o laboratório, só para eu ter certeza. Pode falar. Eu fiz certo. O fator de potência para corrigir é aquele 0,92, né? Que é o mínimo. Isso. É para vocês calcularem o capacitor para levar o fator de potência para 0,92. Isso. Ah, tá. Pronto, só para ter certeza que era isso. Tá, João. Certo? Sim, e a entrega de amanhã, né, como combinado, eu vou deixar para sábado, meio-dia, tá bom? Tá bom. Algo mais, pessoal? Vou interromper a gravação.